Meus amados irmãos, nesta noite eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus, seja independente de qualquer dominação, com a paz do Senhor nesta noite. Eu estou muito contente, eu estou muito feliz por tudo que o meu Criador ele tem feito na minha vida. Desde já, eu quero te pedir para com que você venha se inscrever no meu canal e mais uma vez dar aquele link abençoado para que Deus ele venha nos abençoar aqui nesta noite. Antes de nós fazermos uma plena meditação na sua palavra nesta noite, nós vamos fazer uma pequena oração para que Deus venha se fazer presente aqui neste quarto, nesta noite. Vamos orar junto comigo? Amado e eterno Deus, neste momento estamos chegando ao teu santo e maravilhoso trono da graça nesta noite, te pedindo mais uma vez a tua misericórdia sobre as nossas vidas aqui neste lugar, nesta noite. Desde já eu te peço a tua sabedoria sobre a minha vida aqui neste lugar, em nome de Jesus e graças a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite eu te convido a você abrir a sua Bíblia Sagrada junto com a minha nesta noite. Vamos ler um texto aqui que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ler o 1, o 2, o 3, o 4, o 5º e o 7º, para a nossa breve meditação nesta noite, que nos diz assim a palavra de Deus. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos e diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei inspiração dentro de vocês e os fareis viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei inspiração dentro de vocês e os fareis viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Amém? Somente alguns versículos desta mensagem para com que eu e você nós venhamos entender o que Deus ele disse
ao profeta chamado Ezequiel, ali naquela época, no qual Deus, ele surpreendeu a vida de Ezequiel, aonde Deus, ele colocou ele no lugar aonde Ezequiel, ele achava que ele não era digno de estar presente naquele local. Meu amado e minha amada, nesta noite, do mesmo jeito que Deus ele fez com o profeta Ezequiel, Deus também, ele tem a capacidade de fazer o mesmo que ele fez na vida de Ezequiel, com você e comigo também, que estou transmitindo esta mensagem ao teu coração aqui nesta noite. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos diz bem claro acerca dessa história, quando Deus levou a Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. E nos diz a história, meu amado e minha amada, que antes de Deus, ele leva a Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, a Bíblia Sagrada nos diz bem claro que Ezequiel, ele, primeiramente, ele sentiu a poderosa presença de Deus sobre a sua vida. Meu amado e minha amada, era necessário Ezequiel sentir a poderosa presença de Deus na sua vida? Sim, era necessário. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Sem a presença de Deus na nossa vida, o cristão, meu amado e minha amada, ele e ela não vão a lugar nenhum. Se a presença de Deus, ela não acompanhar a você e nem a mim, aonde nós estamos querendo colocar a planta de nossos pés. Mas a Bíblia nos diz que Ezequiel, imediatamente, ele sentiu a poderosa presença do Senhor sobre a sua vida ali naquela época. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando Ezequiel, ele sentiu a sua poderosa presença, que era a presença do Todo-Poderoso ali naquela época, agora Deus imediatamente pegou ao profeta Ezequiel e levou ao profeta ao meio de um vale de osso que estava sequíssimo ali naquela época. Quem sabe até que quando Ezequiel ele chegou ali no meio daquele vale, ele já começou a contemplar aquela numeração de ossos, que nos diz a Bíblia Sagrada que aqueles ossos, quando eles estavam ali sequíssimos, Ezequiel, olhando com seus próprios olhos, e ele contemplando aquilo que ele estava vendo ali, naquele exato momento, meu amado e minha amada, agora a voz de Deus, a voz do Criador, ele chegou adiante do profeta Ezequiel e lhe fez esta pergunta. Como muitas vezes Deus ele chega para mim e Deus também ele chega para você e te faz uma pergunta. Eu quero vos dizer nesta noite, quando Deus ele pergunta algo para mim e para você, Deus ele não quer saber qual tipo de resposta, meu amado e minha amada, que você vai tentar responder para ele. Deus não vai querer saber, mas Deus ele vai querer a resposta é dos teus lábios, é da tua boca, para com que ele venha ouvir e ele venha também te dar a vitória
naquilo que ele estava querendo saber da tua própria boca. Quando Deus chegou adiante de Ezequiel e perguntou para ele e disse: Homem mortal, poderão esses ossos reviver novamente? Olha só, irmãos, que pergunta de Deus para o profeta Ezequiel ali naquela época. Te pergunto eu, quando Deus perguntou para Ezequiel acerca dos ossos, se eles poderiam reviver novamente ou não, como estava Ezequiel depois que Deus perguntou para ele acerca dos ossos secos? Nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que Ezequiel, creio eu, que ele ficou surpreso por Deus perguntar a ele acerca daqueles ossos secos. E nos diz a Bíblia Sagrada que imediatamente, por ele não saber responder para o seu Criador, mas mesmo assim ele respondeu e ele disse para Deus: Senhor meu Deus, o Senhor é quem sabe se esses ossos eles poderão reviver novamente ou não. Meu amado, quando Ezequiel respondeu para Deus esta pergunta, do qual Deus tinha lhe perguntado ali naquela época, imediatamente a boca de Deus se apoderou na vida de Ezequiel. A boca de Deus se fez presente na vida de Ezequiel. Mas por que se fez presente na vida de Ezequiel ali naquela época? Porque Ezequiel, ele estava ali no meio de um vale de ossos secos. Meu amado, essa palavra chamada vale, ela tem um significado muito importante para nós aqui nesta noite. Quando o crente ele está passando no meio de um vale, é porque Deus, ele quer te exaltar e Deus, ele tem algo maravilhoso para realizar na tua vida aqui neste lugar, nesta noite. E eu não sei, meu amado e minha amada, qual tipo de vale que vocês estão enfrentando hoje em dia na tua vida. Também nem me interessa querer saber acerca dessa palavra chamada vale contra a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Quando Deus, ele coloca o crente no meio de um vale, no meio de uma prova, no meio de uma situação, Deus, ele sabe até onde você vai aguentar esta luta, esta prova, esta peleja. E Deus, ele há de te dar vitória no tempo certo, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado sobre a tua vida. E você pode me dizer nesta noite: pastor, como é que Deus, ele vai me tirar deste vale nesta noite? Louvado seja Deus. Meu amado, é quando você dobrar o teu joelho, quando você, neste momento, aonde você está agora neste momento, encalar a tua boca adiante da face do Senhor aqui neste lugar, e também deixar o teu joelho cheio de calo, orando na sua presença, gemendo, buscando, sofrendo, sacrificando a tua vida na oração. Aí sim, meu amado, aí sim, minha amada, Deus, ele vai se levantar do trono para te tirar desse vale nesta noite. Louvado seja Deus. E você tem dito assim para Deus: Senhor, eu não suporto essa palavra vale na minha vida, que tem vindo de várias formas, de várias maneiras, para querer tentar me derrubar. Mas eu quero vos dizer nesta noite, meu amado e minha amada, quando você pensar em descer e buscar Deus pela madrugada, Deus, ele há de se levantar do trono e te tirar no meio deste vale. E a Bíblia Sagrada nos diz bem claro que o profeta Ezequiel, ele falou para Deus: Senhor meu Deus, só o Senhor é quem sabe se esses ossos, eles poderão reviver novamente ou não.
Olha só, irmão, que resposta de Ezequiel para Deus. Mas a Bíblia nos diz, meu amado e minha amada, que agora o Todo-Poderoso, ele chega diante do profeta Ezequiel e disse assim para ele: profetiza a esses ossos e diga a esses ossos secos que eles deem atenção à mensagem do Senhor. Meu amado e minha amada, quando Deus, ele responde com a sua própria boca, como ele respondeu para o profeta Ezequiel, creio eu, que ele já estava naquela plena convicção de que era aquilo que ele queria saber da boca do seu Senhor. Então, quando Deus ele nos responde, quando Deus ele fala comigo e contigo, Deus ele sabe qual a necessidade de ele nos tirar no meio de um vale. E nos diz a história que a partir do momento que Ezequiel ele ouviu, que Ezequiel ele começou a contemplar a voz de Deus ali no meio daquele vale de ossos secos, imediatamente a Bíblia Sagrada nos diz bem claro que o profeta Ezequiel, ele já começou a profetizar no meio de um vale de osso seco. Mas se Ezequiel, ele não desse crédito à voz de Deus ali naquela época, meu amado e minha amada, e aí, como é que Deus iria trabalhar na vida do profeta Ezequiel, se ele simplesmente não obedecesse à voz de Jeová? Nos diz a Bíblia que a partir do momento que Deus pediu para que ele pudesse profetizar no meio daquele vale de ossos secos, imediatamente Ezequiel, ele não ignorou, ele não se traumatizou, mas ele simplesmente obedeceu a boca de Deus naquela época. E nos diz a história que quando Deus pediu para que ele pudesse profetizar aqueles ossos secos e pedisse que aqueles ossos secos ele desse a sua plena atenção à mensagem do Senhor. Eu quero vos dizer nesta noite que a palavra de Deus é aquela que está te chamando para uma grande atenção, para com ele aqui neste lugar nesta noite. Preste atenção naquilo que a mensagem de Deus está falando com você e comigo aqui neste lugar. E você pode dizer para mim nesta noite: pastor, verdadeiramente nós devemos sim prestar bastante atenção naquilo que Deus ele quer falar comigo e com o Senhor aqui nesta noite. Meu amado e minha amada, quando Ezequiel ele pediu para que aqueles ossos secos ele desse atenção à sua mensagem, nos diz a história que imediatamente Deus ele já começou a trabalhar na vida do profeta Ezequiel. E nos diz a história que aqui no verso 4 nos diz assim, a palavra de Deus: profetize para esses ossos e diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Aí o verso 5 diz assim: diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo isto. Eu porei inspiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Olha só que coisa linda. Deus falando para que Ezequiel dissesse àqueles ossos secos que Deus, imediatamente, depois que ele profetizasse, Deus iria colocar o que sobre aqueles ossos secos? Expirações. Em primeiro lugar, o Senhor iria lhe dar expirações. Segunda coisa que Deus iria fazer na vida
na vida daqueles ossos secos. Ele faria viver de novo, depois que ele colocasse aquelas inspirações neles, e depois ele lhe daria tendões naquela época, e depois ele iria lhe colocar músculos, e ele também ia cobrir a todos com pele. Olha só que coisa maravilhosa, amados. Tudo isso, por intermédio de Ezequiel profetizando, Deus, ele iria fazer com aqueles ossos que estavam sequíssimos ali naquela época. E a Bíblia nos diz que quando Ezequiel, ele começou a profetizar aqueles ossos secos ali naquela época, meu amado e minha amada, coisas grandes aconteceu ali no meio daquele vale de ossos secos. E eu quero vos dizer nesta noite, quando Deus, ele começa a nos dar essa argumentação acerca da sua palavra aqui nesta noite, grandes coisas, meu amado e minha amada, o Senhor, ele há de realizar na nossa vida quando nós profetizarmos. Você acabou de profetizar nesta noite bênçãos de Deus sobre a tua vida aqui neste lugar, como Deus ele usou o profeta Ezequiel para que ele pudesse profetizar no meio daquele vale de ossos secos. Louvado seja Deus. E você pode me dizer nesta noite, pastor, a partir do momento que o senhor começou a pregar esta mensagem, eu estou aqui assentado na minha casa, de joelho dobrado no chão. Agora estou neste momento, pastor, profetizando no meio da minha parentela nesta noite. E pedindo para que Deus, ele venha colocar inspirações, tendões, músculos e nervos sobre a minha família. Para com que, meu pastor, Deus, ele venha levantar um grande exército no meio da minha parentela. Meu amado e minha amada, você crê que hoje Deus já se levantou para fazer uma grande multidão, um grande exército no meio da tua parentela? Você crê? Eu creio que na minha família o Senhor está levantando um grande exército. Então é necessário, eu e você nesta noite, nós acreditarmos no poder de Deus sobre as nossas vidas. E quando Deus, ele mandar eu e você se colocar na posição, nós temos que obedecer a voz de nosso mestre. E nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que quando o profeta Ezequiel, ele já começou a profetizar, que nem diz aqui o verso 7, que nos diz assim: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Ezequiel, imediatamente, ele recebeu essa ordem de Deus sobre a sua vida. E a partir do momento que o Senhor, ele nos dá uma ordem para nós fazer algo daquilo que ele nos prometeu, ele nos confiou, nós devemos simplesmente, meu querido e minha querida, obedecer às ordens de Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia nos diz que quando Deus mandou Ezequiel profetizar, Ezequiel, ele obedeceu a ordem que o Senhor lhe determinou para que ele pudesse fazer ali no meio de um vale de ossos secos. Louvado seja Deus. E nos diz aqui ainda a palavra do Senhor: enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Olha só que coisa interessante.
Ezequiel disse em uma das suas palavras, enquanto ele falava, ele começou a ouvir um grande barulho. Olha só, um barulho. Mas que barulho era esse, meu amado? Que Ezequiel, ele começou a ouvir ali naquela época. Que barulho era esse? Era cada osso se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Quem sabe até que naquela época os ossos eles estavam espalhados em vários lugares, em várias distâncias. E quando Ezequiel ele começou a profetizar no meio daquele vale de ossos secos, quando aconteceu aquele barulho que ele começou a ouvir, cada osso se ajuntando a seu próprio lugar, quem sabe até que até no sul do Nordeste, os ossos secos, eles saíam daquele lugar para se encontrar a cada um ao seu par. Olha só que coisa interessante, meu amado e minha amada. Mas é assim mesmo o que Deus ele fez. É assim mesmo o que Deus ele tem a capacidade de fazer. Se Deus chegasse para você e dissesse assim, profetiza a esses ossos que estão lá, sepultados no cemitério, você faria isso? Você tem essa coragem de chegar em qualquer túmulo e orar para que Deus ele pudesse ajuntar aquele osso no seu devido lugar? Meu amado e minha amada, você teria essa coragem? Se Deus mandasse você? Se Deus mandasse eu fazer isso, meu amado e minha amada, o primeiro túmulo que eu ia hoje era no túmulo da minha mãe. Eu ia profetizar aqueles ossos que está lá guardado, numa gavetinha, e crendo que Deus ia retomar novamente aquele fôlego da vida, e ela ia reviver novamente na presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos diz que cada ossos, eles voltaram ao seu próprio lugar. Porque Deus, ele ordenou para Ezequiel, e Ezequiel, meu amado e minha amada, obedeceu a voz do seu Deus. Olha só que coisa interessante. Louvado seja Deus. Por isso que sempre é bom quando Deus ele manda o crente ele fazer algo da sua parte. E quando Deus ele manda eu e você fazer alguma coisa concernente aquilo que ele quer nos usar nesta noite, é necessário que eu e você nós venhamos nesta noite obedecer a sua poderosa palavra aqui neste lugar. Louvado seja Deus. E aqui no verso 14 desta mensagem, nos diz assim a palavra de Deus: porém a minha inspiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Meu amado, minha amada, a partir do momento que Deus, ele fala, Deus já falou comigo e contigo, nós temos que ter a plena certeza de que Deus é aquele que sabe e conhece todas as coisas. E quando Deus falou acerca da palavra chamada expiração, daquilo que ele colocou
daquilo que ele determinou ali no meio daqueles ossos, naquela época, nós possamos observar que Deus, ele já sabia o que iria acontecer, que um grande exército iria se formar ali naquela época. Eu quero te dizer uma coisa, que o nosso Deus, quando ele promete que ele vai fazer, ele faz. Quando Deus, ele diz que ele falou, já está falado aqui nesta noite. Então não tem aonde, meu amado, para onde eu e você correr. Se Deus chamou em você para esta obra, é porque Deus, ele sabe de todas as coisas aqui nesta noite. Então não adianta eu querer correr para um lado, você querer correr para outro lado. Se é você que Deus quer usar nessa noite, para que você possa profetizar no meio de um vale de ossos secos, não adianta, meu amado. Não adianta, minha amada. Nós corremos nesta noite. Se Deus, ele nos capacitou aqui neste lugar, nesta noite, não adianta. Mas eu quero vos dizer nesta noite, quando Deus mandar você abrir a sua boca, você abra, para que você possa profetizar, como o profeta Ezequiel profetizou, por ordenância de Deus na sua vida ali naquela época. Por isso que ele falou, eu, vírgula, respeitando as vírgulas, que nós devemos respeitar. O Senhor, vírgula, respeitando novamente as vírgulas da palavra. Por último, falei. Pronto, já resumiu tudo. Deus, ele disse que ele falou. Então, se foi Deus que falou, para que Ezequiel, ele pudesse obedecer a sua ordem, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, aqui neste lugar, nesta noite. Louvado seja Deus. Deus, meu amado, Deus, minha amada, ele é poderoso para com que ele venha todos os dias esclarecer a sua poderosa palavra sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Então, era esta mensagem que Deus, ele colocou ao meu coração, para que eu pudesse transmitir ao teu coração nesta noite, para nós falarmos acerca de um vale de ossos secos. Eu não sei qual tipo de vale que você está enfrentando hoje na tua vida, mas eu tenho certeza que a partir do momento que eu comecei a pregar esta mensagem ao teu coração, toma posse de que hoje Deus, ele está tirando você no meio de um vale de ossos secos. Você crê, meu amado? Você crê, minha amada? Então toma posse nesta noite desta palavra que é poder de Deus na nossa vida, e é só